Será se hoje você tem vivido algo que é comum, como se fosse normal? Hoje é muito comum pessoas estarem acima do peso, sempre cansada, indisposta, muitas vezes tomando vários tipos de medicamento e achando que é normal terem colesterol alto, hipertensão, diabetes, estarem insatisfeitas com o seu corpo e com o que vê na frente do espelho, sendo que muitas vezes não podem ir numa loja e comprar as roupas que gostaria realmente de comprar e por este motivo muitas vezes acaba simplesmente comprando e usando as roupas que apenas te servem. Muitas vezes tomando vários tipos de medicamentos e achando que é normal terem diabetes, colesterol, hipertensão. Também acham que é normal muitas vezes chegarem cansada no final de um dia e no lugar de ir para a cozinha acabarem ligando para comprar um tipo de alimento que muitas vezes são alimentos ricos em açúcar, em calorias, em gordura. Porém, eu preciso te falar que nada disso é normal. Pode ser realmente comum, mas não é normal. Sabe o que realmente é normal? É que você tenha muita disposição, muita energia ao longo do seu dia, que você esteja dentro de um peso saudável, que você se olhe na frente do espelho e você goste do seu corpo. Não necessariamente você precisa ter um corpo da fulana, um corpo da ciclana, mas sim é normal que você se olhe na frente do espelho e goste do que você vê. O que é realmente normal é que você possa ir numa loja e comprar uma roupa que você quer usar e não apenas aquelas que te servem. Hoje não é normal você ter vários tipos de doença. Pelo contrário, o que realmente é normal é que você tenha realmente saúde. Não é nada normal você tomar medicamentos, exceto, por exemplo, eu fiquei com uma dor de uma inflamação na minha garganta. Por este motivo eu vou tomar um medicamento de tal dia, tal dia. Aí sim pode ser normal. Agora, você tomar frequentemente medicamentos porque você está com a pressão alta, com a sua pressão baixa, porque o seu colesterol está alto, porque você está com diabetes, isso não é normal. E também, sabe o que realmente é normal? É que você consuma alimentos que irão nutrir o seu corpo. Esse realmente é o papel do alimento. O papel do alimento é fornecer para o seu corpo vitaminas e minerais, os macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e gorduras, calorias para que você tenha disposição e energia para você fazer as suas atividades diárias. Isso não significa que de vez em quando você não pode comer algo que você esteja com vontade, algo que muitas vezes não é saudável. Eu, por exemplo, sim, de vez em quando eu como um doce, eu como a minha sobremesa preferida, eu vou em um restaurante, como um prato preferido meu, como de vez em quando um lanche, mas isso não acontece frequentemente, não acontece diariamente, porque o que realmente é normal é que você se alimente para nutrir o seu corpo. Então você precisa entender que você não pode mais, a partir de hoje, aceitar o que é comum como se fosse normal. Uma das coisas que eu também escuto diariamente é porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu preciso te falar que sim, a ansiedade é algo saudável, desde que seja um tipo de ansiedade, né, saudável. Ali, às vezes você tá ali, vai fazer uma prova, às vezes você vai comprar algo que você tá esperando muito, aí você sente ali aquele nível de ansiedade, sim. Agora, se é uma ansiedade que começa a cair o seu cabelo, se é uma ansiedade que muitas vezes altera o seu ciclo circadiano, ou seja, a qualidade do seu sono, e por este motivo muitas vezes você fica estressada, muitas vezes você não consegue dormir direito, eu preciso te falar que isso não é normal. Porém, você realmente precisa mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar e começar realmente a entender o que é normal
e o que é comum. Somente a partir disso você realmente vai conseguir entender qual é a diferença. Porém, talvez, né, porque você vê tantas pessoas doentes, tomando medicamentos, sempre cansadas, sempre indispostas, pessoas que estão sempre acima do peso, porque hoje, né, tem aumentado cada dia mais o número de pessoas que estão acima do peso. E talvez você fale, você conviva com essas pessoas, você acha que é normal, porém eu preciso te falar que não é normal, é apenas comum. Então que a partir de hoje você comece a refletir e entender, será que isso que eu estou vivendo realmente é normal ou apenas é comum? Porque talvez a maioria das pessoas que você convive são pessoas que acham que isso é normal. Então pare de uma vez por todas de aceitar o que é comum como se fosse algo normal. Porém, talvez você ache que ter uma alimentação saudável é ter que comer sempre frango, ovo e batata doce, ter que sempre comer uma comida sem gosto e sem sabor. Porém, eu preciso te falar que não, é totalmente possível você ter uma alimentação saudável, gostosa e prazerosa. Eu tenho vários pacientes, né, que tem sim ali uma alimentação saudável, que é gostosa, que é prazerosa, desde que isso leve em consideração as suas preferências alimentares. Hoje muitas pessoas, né, falam, vou fazer a dieta do ovo. Aí por este motivo acaba achando que fazer dieta é algo ruim, é algo difícil. Mas é lógico que vai ser. Imagina só, você só comer ovo. Vou comer ovo. Quem é a criatura que vai conseguir só comer ovo? Eu, por exemplo, não consigo. E talvez você ache que ter uma dieta, porque você já conviveu, né, com essas pessoas que fazem essas dietas restritivas, ou talvez você também é essa pessoa que já fez esses tipos de dieta. Você acha que é difícil, que é ruim você fazer uma dieta, porém eu preciso te falar que não. Lógico, né, se pegar uma dieta da moda, uma dieta, essas dietas loucas, lógico que vai ser difícil, mas se você realmente tiver um planejamento alimentar que leve em consideração suas preferências alimentares, ou seja, o que você realmente gosta de comer, é totalmente possível você ter uma alimentação saudável, gostosa e prazerosa. Um outro ponto importante, talvez você ache que ter uma alimentação saudável, você tem que gastar rios de mercado, de dinheiro no mercado, comprando alimentos sem isso, sem aquilo lá. Eu preciso te falar que não. Se você não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância a certos tipos de alimento, para que raios você vai gastar com cookies disso, com cookies daquilo? Não. Pelo contrário, né? Minhas pacientes sempre relatam para mim, nossa, Stephanie, depois que eu comecei a fazer o acompanhamento com você, eu comecei a economizar, porque é totalmente possível você comprar alimentos que realmente são funcionais e muitas vezes você economiza. Já colocou na ponta do lápis? Coloca na ponta do lápis. O que talvez hoje você tenha gastado com iFood, com lanches, com aquele docinho. É uns 5 reais ali, é uns 5 reais ali lá. Se você colocar realmente na ponta do lápis o que você gasta diariamente, semanalmente e até mesmo mensalmente, você vai ver que você gasta talvez um valor muito absurdo que você nem perceba. Por quê? Porque talvez ali naquele dia foi só 20, foi só 5, foi só 10. Mas se você realmente mensurar o que você gasta, no final de 30 dias você vai provavelmente se assustar. Então pare, né, de ficar se iludindo e achando que fazer uma dieta é comer sempre as mesmas coisas, porque isso não é verdade. Pare de achar que fazer uma dieta é você ter que gastar rios de dinheiro, que isso não é verdade, e que muito menos você precisa ficar horas e mais horas, né, cozinhando. Pelo contrário, hoje, né, temos acessos a vários tipos de alimentos industrializados, saudáveis, que são super práticos. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Vamos imaginar uma mulher que muitas vezes tem que dar conta de casa, de filho, de marido, tem que trabalhar fora. Ou caso você ainda não é casado e não tem filho, mas talvez você tenha que estudar, talvez você tenha que pensar na sua área profissional, né? E eu sempre falo assim, não vamos ficar inventando moda, vamos na praticidade, porque eu preciso te orientar algo que seja prático, que seja simples, que você consiga encaixar na sua rotina. De vez em quando, eu e Stephanie, faço assim um bolo, faço uma receitinha assim, mas isso não é
frequentemente, porque a minha vida normalmente é bem corrida, então por este motivo eu sempre opto por coisas rápidas e práticas. Então comece a mudar realmente a sua forma de enxergar e comece realmente a entender qual que é o papel do alimento. Você já parou para pensar que você consegue ficar sem fazer exatamente tudo, porém você não consegue ficar sem comer, ficar sem se alimentar? Vamos ser sincera, né? Tirando algumas exceções, você conseguiria ficar, por exemplo, né, 30 dias, 60 dias sem se alimentar, tirando algumas situações específicas, como por exemplo um jejum espiritual, que aí é um outro, né, ponto, você não consegue. Então você precisa começar a olhar para sua alimentação como algo essencial. Eu vou consumir esse alimento porque esse alimento vai nutrir o meu corpo. Já parou para pensar que você vai sem o seu corpo você não faz absolutamente nada? O seu corpo é o seu templo mais sagrado. Então hoje talvez você tenha negligenciado o cuidado com o seu corpo, porque você ainda não parou para pensar que sem o seu corpo você não trabalha, sem o seu corpo você não vai estudar, sem o seu corpo você não vai alcançar nenhum tipo de objetivo. Então comece também a entender isso, que o seu bem mais precioso é a sua saúde. E talvez você fale que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não tem isso ou aquilo lá. Mas será que quando a doença aparecer na sua porta, você não vai ter que arrumar tempo para ir no médico? Não vai ter que arrumar dinheiro para comprar medicamento? Então não espere a dor aparecer na sua vida para te fazer mudar. Espero então que eu tenha te ajudado a realmente entender o que é comum e o que é normal, e que a partir de hoje você comece a priorizar você, a sua saúde, o seu bem, o seu cuidado com o seu corpo, a sua alimentação, que você reflita: esse alimento ele vai nutrir o meu corpo ou ele vai inflamar o meu corpo? Esse alimento vai favorecer para que eu tenha saúde, disposição e energia, ou esse alimento, que muitas vezes não é alimento, é apenas um produto alimentício, vai favorecer para que lá na frente, ou até mesmo agora, mas frequentemente, não é frequentemente a palavra, mas talvez daqui a um curto período de tempo eu venha a ter algum tipo de patologia. Então reflita sobre isso e reflita que sem a sua saúde você não vai fazer absolutamente nada.